Graças a Deus, uma boa noite de paz, uma boa noite de salvação. Que a paz esteja contigo em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, aqui estou para compartilhar a palavra de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. De sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir é pela palavra de Deus. Como pregarão se não tem, como irão se não tem quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? De sorte que a fé é pelo ouvir, o ouvir é pela palavra de Deus. A fé não é por ter uma religião, a fé não é por pagar promessa, a fé não é por fazer campanhas, a fé não é por ter uma religião, a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam, felizes são os que praticam as palavras da profecia deste livro. Está escrito assim na palavra de Deus, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Mas, amados, acerca dos tempos e das estações, não se necessita que então vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus, assim quando disserem a paz e segurança, então repentina destruição virá sobre vós, como as dores de parto. Aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, amados, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vocês, sendo filhos da luz e do dia, e não durmamos, não estamos em trevas, mas antes não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam também se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia também sejamos sóbrios, vestidos-se de toda a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas antes para a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi por isso que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Essas são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, as palavras de Deus, palavras essas que exortam a estar atento, a manter a sobriedade, a se manter pronto para se encontrar com Deus. Palavra essa que diz e deixa bem claro que há uma promessa do céu, há uma promessa de Deus. Não é um carro zero, não é uma casa nova, não é você assinando um papel, recebendo uma chave na mão, mas a promessa é que Jesus virá para buscar os seus escolhidos, para que aonde Ele estiver, estejam juntamente com Ele. A promessa de Jesus Cristo, ela é muito maior do que a promessa deste mundo que se limita apenas em conquistar, apenas em possuir, apenas em desfrutar de momentos e prazeres que se passam. Mas a promessa de Jesus é uma eternidade. A promessa de Jesus é algo que não acaba, é algo que não se finda, é algo que é para a eternidade, para a vida toda. Mas muitos se limitam apenas à esperança dessa vida. Muitos apenas se limitam apenas aos prazeres dessa vida. Muitos se limitam apenas na expectativa pelas coisas dessa terra. Porém, a Bíblia está dizendo, amados, portanto, o dia do Senhor, Ele está próximo. O dia do Senhor, Ele vem. Os profetas profetizaram que o dia do Senhor vem. Sofonias diz que o grande dia está perto, está próximo. O próprio João Batista, ele diz que quando Jesus vier, Ele virá como labareda de fogo, ou melhor, Ele será como a pá que vai arrancar pela raiz e vai lançar no fogo,
todo soberbo, todo ímpio. Portanto, assim diz a palavra de Deus: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados, e sobre vós venha o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. A palavra diz assim sobre paz: quantos buscam por paz? Só existe uma paz verdadeira, não é neste mundo, mas é em Cristo. Jesus disse que neste mundo tereis, porém, aflições, porém mantende o bom ânimo. Jesus não prometeu paz neste mundo e nem veio trazer paz. Os evangelhos de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas, Jesus não está prometendo nenhuma paz neste mundo, mas ali está escrito que Jesus não veio trazer paz, mas agora espada, e ambos agora estarão uns contra os outros, pai contra filho, nora contra sogra, e assim pois os seus inimigos serão os da sua própria casa, diz a palavra de Deus. Jesus não veio trazer paz, a própria palavra deixa bem claro que ele veio trazer espada, ou seja, separação entre luz e trevas, separação entre o reino de Deus e o reino deste mundo, separação entre quem serve e quem não serve a Deus. O Malaquias fala no capítulo 4 que naquele tempo deverá ter diferença entre quem serve e quem não serve, ou seja, existe a diferença entre o fiel e o infiel, entre quem é de Deus e quem é deste mundo, pois ambos não se misturam. As coisas profanas com as santas, as coisas dos céus com as da terra, não se misturam o reino deste mundo com o reino de Deus. Existe diferença entre quem serve a Deus e quem só tem uma religião. É fácil ter uma religião, mas nem todos servem a Jesus Cristo, nem todos obedecem a Jesus Cristo. A palavra, portanto, ela diz assim no livro de Tessalonicenses, no capítulo 5: meus amados, acerca dos tempos e das estações, não necessitam que se vos escreva. As estações, muitos conhecem muito bem, não precisa de ser um bom entendedor para você saber sobre as estações. Quando você olha para o céu, você sabe se vai ser quente ou se vai cair chuva, e você sabe discernir se vai ser um dia frio, porquanto as estações, elas apontam, ou seja, os sinais apontam para a vinda de Jesus. Não precisa saber discernir. Quando você olha os sinais, guerras, rumores de guerras, o esfriamento do amor de muitos, o endurecimento do entendimento e do coração de muitos se apostatando da fé, abandonando a verdadeira fé, se corrompendo, muitos praticando o abominável diante de Deus. Você sabe que o dia do Senhor está próximo. Não precisava nem ter guerras e rumores de guerras para você saber que o tempo está próximo. Não precisaria ter nem catástrofes naturais como existem, furacões, terremotos e maremotos, para você saber que o dia do Senhor está próximo. A Bíblia fala assim: amados, não se necessita que se escreva sobre as estações. Ou seja, vocês com tudo isso já estão mais do que cientes que quando Jesus vier, antes da sua vinda, os sinais estão apontando e estão mostrando. A Bíblia fala que não será assim sem que antes manifeste o filho da perdição e venha a apostasia, o iníquo, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, o qual há de enganar e fazer adorar como se fosse Deus. A Bíblia diz isso, que certamente quando estiver próximo o dia do Senhor, muitas pessoas vão se apostatar da fé. Tem pessoas que estão dentro de uma igreja há anos e anos e estão distantes da fé. Tem pessoas que ocupam cargos, mas estão apostatados da fé. Não tem mais o Espírito Santo, não tem mais o verdadeiro temor a Deus.
continuam praticando iniquidades aos olhos de Deus, se limpam diante dos olhos dos homens, se parecem belos por fora, mas estão podres por dentro, são como sepulcros caiados, que estão limpos por fora, mas por dentro estão sujos. O maior sinal da apostasia, um dos maiores sinais da apostasia é o abandono da fé. A pessoa, quando ela abandona a fé, ela nem sempre abandona a religião, ela simplesmente se afasta da palavra de Deus. A pessoa que se afasta da palavra de Deus, ela se torna uma pessoa legalista, ela se torna uma pessoa que aprova aquilo que Deus não aprova, ela começa a ser leviana com o pecado, olha para o pecado como se não tivesse nada a ver, e muitas pessoas estão afundadas em adultérios, em bebedices, imoralidades, escândalos e mais escândalos. A apostasia chegou, a apostasia não vai chegar. Veja quantas pessoas que têm cargos, têm dons, mas não têm o Espírito de Deus. Falam em línguas e profetizam, e de fato são profecias verdadeiras, mas não têm o Espírito de Deus. Falam de piedade, mostram piedade e caridade, mas por dentro não tem os frutos do Espírito. Porque o fruto do Espírito é fé, bondade, benignidade, misericórdia, amor, domínio próprio, temperança, alegria. Gálatas capítulo 5 diz que esses são os frutos do Espírito, mas quando você olha para tal pessoa, não tem esses frutos. Tem cargo, tem título, aparência por fora, fala bem, tem uma boa oratória, mas não tem Deus, o que adianta? Tem caridade, mas não tem a presença de Deus, o que adianta? É por isso que Jesus ele diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas os que fazem a vontade de meu Pai, o qual está no céu. Não é só falar Senhor, é fazer também a vontade do Senhor, não é somente confessar com a boca, mas também praticar com todo o teu coração, praticar a vontade de Deus, daquele que nos chamou da nossa vã maneira de viver para uma vida nova, para ter novidade de vida, para sermos restaurados, novas criaturas, transformados pelo Espírito de Deus. O tempo do Senhor está próximo. A Bíblia fala assim que quando disserem, ou melhor, porque vocês muito bem sabem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia do Senhor vai ser como um ladrão de noite. O que Jesus quis dizer com isso? Vão ser pegos de surpresa. Os sinais apontam para o dia do Senhor. Enquanto as pessoas estão se esquecendo desses sinais, o dia está se aproximando. E quando Jesus vier, vai ser de surpresa. A data não está marcada, o dia não está marcado para a vinda do Senhor, a hora não está marcada. Se o homem soubesse o dia e a hora, certamente nunca serviria a Deus em toda a sua vida, somente na última hora. Porém a Bíblia fala que ele virá como ladrão de noite, ou seja, quando você menos perceber, vai ser pego de surpresa. Naquele dia dirá o Senhor: nós temos comida em sua mesa, Senhor, nós temos em teu nome feito maravilhas, Senhor, muitas coisas fizemos e muitas maravilhas em teu nome. Mas ele dirá: apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade, para a perdição eterna. A palavra de Deus diz que vai haver choro, vai haver pranto, e também haverá ranger de dentes. A Bíblia não está falando que naquele dia vai ter uma esperança, uma saída. A Bíblia está dizendo que aquele dia vai ser dia de chorar amargamente, vai ser dia de prantear amargamente, ou seja, de se arrepender, mas não encontrarão esperança e nem salvação. Isaías profetizou, melhor, Isaías disse: busque o Senhor enquanto você pode achar, invoque a Deus enquanto Ele está perto. Deixe você ímpio os seus maus caminhos, torne-se para Deus que é benigno. Mas não se arrependeram, não tornaram-se para Deus, nem tampouco buscaram, nem tampouco deixaram os seus maus caminhos. E naquele dia a Bíblia fala que se lamentarão
Naquele dia prantearão. Naquele dia vai ser tarde. Hoje é dia de se arrepender. Hoje é tempo de confessar a Deus as suas misérias. Hoje é tempo de se voltar a Cristo. Não adianta ter uma imagem de escultura, é se voltar para Cristo. Não adianta dizer ter uma religião e ser católico, é se voltar de corpo, alma e espírito para Cristo. Não adianta levar um terço, é levar a palavra de Deus em seu coração, a vontade de Deus sendo praticada na conduta, dia por dia. Não adianta somente a missa, não adianta somente o culto, não adianta somente a Bíblia, é necessário ouvir e praticar a palavra de Deus. Por isso, ouve a palavra de Deus, ó terra, a terra, ouve a palavra de Deus. Está escrito assim a palavra de Deus. Assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O dia do Senhor vai ser vindo com grande tribulação. Quando disserem a paz, esquece. A Bíblia está dizendo, quando disserem a segurança, esquece. Porque vai vir repentina destruição, enquanto estão prometendo paz, enquanto estão prometendo segurança, enquanto os reinos deste mundo, os governantes, seus ministros, os seus líderes religiosos estão prometendo paz, estão prometendo segurança neste mundo. Jesus ele está dizendo que vai vir destruição, uma destruição repentina, ou seja, uma destruição quando menos esperar. Jesus, ele, portanto, ele diz, nós somos como aqueles que se embebedam de noite, mas nós somos sóbrios. Por isso sejamos sóbrios, vigilantes, revestindo da couraça da fé. O revestimento é a palavra, o revestimento é o que a Escritura diz, a palavra de Deus, a couraça da fé, o capacete da salvação, os pés calçados no pé, os pés calçados no Evangelho da paz, a cinta, que é a palavra de Deus, deve estar nos nossos lombos. E de fato Jesus ele disse que nós devemos ter as armaduras, devemos estarmos revestidos para que quando vier os dias maus, nós ainda assim possamos permanecermos de pé, possamos ainda permanecermos firmes. Então Jesus, ele virá para buscar os seus escolhidos, e muitos vão estar desapercebidos, afundados no pecado. Muitos vão estar desapercebidos, afundados na bebedice, afundados na homossexualidade, afundados em drogas, praticando a mentira, com o coração cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de avareza, confessando Deus com os lábios, mas o coração cheio dessas coisas, dizendo que Jesus é o Senhor, mas dentro do coração Jesus não está habitando, dizendo que Deus é bom, mas vivendo em caminhos maus. Quando Jesus vier, esses vão ser pegos de surpresa, porquanto não honraram como Deus, tendo conhecido como Deus, não lhe sujeitaram a Ele como sendo seu Deus, mas antes em seus discursos se desvaneceram, diz a palavra de Deus. A Escritura, portanto, ela continua dizendo: mas vós, amados irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. O dia do Senhor vem como ladrão e surpreende aqueles que estão em trevas, aqueles que estão praticando os seus pecados de oculto, aqueles que confessam, mas não deixam o pecado, aqueles que congregam, mas não têm uma vida em retidão diante de Deus, aqueles que praticam todos os ritos que a igreja evangélica ou católica diz, que o padre ou o pastor ensina, mas não pratica a palavra de Deus. Naquele dia Jesus vai vir como ladrão, vamos ser pegos de surpresa. A Bíblia fala, portanto, nós não somos filhos das trevas, mas sim da luz, para que aquele dia não nos surpreenda. Logo Jesus ele está dizendo, o dia de sua vinda não vai nos surpreender. Logo Jesus está afirmando que quando ele vier nós não vamos estar surpresos, porque nós estamos vigiando todo o tempo, sendo sóbrios em todo o tempo.
Ou seja, não nos preparamos somente para ir em um culto, somente para participar de uma missa, somente para estar nos domingos diante da presença de Deus, mas antes vigiamos e somos sóbrios em todo o tempo, para apresentarmos diante de Deus em todo o tempo. Ou seja, muitos já se preparam para estar diante de Deus no culto, no domingo e nos outros dias, mas durante a sua vida inteira, nos outros dias, não estão preparados para se encontrar com Deus, ou seja, estão em trevas. Aqueles que estão em trevas, segundo diz a Bíblia, praticam suas obras escondidas, porque estão em trevas e não querem que elas sejam expostas, para que não sejam ordenados e obrigados a abandonar os caminhos de erro. A Bíblia fala assim: portanto a terra está com dores de parto. Ou seja, Deus ele tem pressa, o mundo ele está num trabalho para o dia do Senhor, um dia está em trabalho de parto, mostrando tribulação, dores, mostrando perseguições, guerras, rumores de guerras. A palavra está comparando a mulher grávida, ou melhor, a terra, como uma mulher grávida com dores de parto. Ou seja, a terra está sentindo dores de parto porque ela está gerando filho. A Bíblia fala que é o filho da perdição, o iníquo, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus. Não será assim sem que antes manifeste o filho da perdição, o iníquo, o anticristo, e em seguida virá Jesus Cristo. Ou seja, a palavra de Deus em Tessalonicenses, ela deixa bem claro que o dia do Senhor ele vem, mas vai ser marcado com precedições, ou seja, perseguições do anticristo. Será que você está percebendo isso? Será que você percebe que o mundo já não é mais o mesmo? Será que você não enxerga que o dia está próximo, que este mundo está entregue ao maligno, que não vai ter paz? Pode levantar a direita, não adianta levantar a esquerda, não adianta colocar outro governo, não adianta tirar governo e colocar outro governo, não adianta, não haverá paz neste mundo. Será que você não entendeu que Jesus disse que não veio trazer paz, ele veio trazer salvação? Nunca houve paz desde que Jesus pisou na terra. Sim, isso mesmo, quando Jesus pisou na terra, houve guerras, os reinos mandaram matar todas as crianças por causa de Jesus, para que ele não sobrevivesse. Houve guerras. Jesus fala: agora haverá reino contra reino, guerras, rumor de guerras, mas ainda não será o fim. É o princípio das dores. Ainda não é o fim, é o princípio das dores. Esteja preparado para se encontrar com o Senhor, porque os tempos que nós estamos vivendo são tempos trabalhosos. A terra está com dor de parto, o dia está próximo, o dia do Senhor ele vem. Por isso se prepare para que aquele dia não vos surpreenda. Felizes são os servos quando o Senhor vier o encontrar fazendo assim. Bem-aventurados são os que ouvem e os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Diz assim a palavra de Deus: então, amados, vocês já não estão em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos sendo filhos da luz e filhos do dia, e não sendo filhos da noite, nem das trevas, então não durmamos, pois, com os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, não estejamos desapercebidos, andando de qualquer jeito, porque o dia do Senhor vai vir quando você menos esperar. O dia do Senhor não vai vir quando você estiver dentro de uma igreja. O dia do Senhor não vai vir quando você estiver rezando uma missa. O dia do Senhor vai vir para provar quando você menos espera, porque senão, de fato, seria uma das coisas mais fáceis. O dia do Senhor vai vir no momento que você menos espera. Muitos estão preocupados em se portar bem diante de homens, diante de líderes e diante da sua religião. Mas a Bíblia está falando que aquele dia não vai nos surpreender, porque nós andamos sóbrios o tempo todo. Ou seja, estamos preparados o tempo todo. Muitos se preparam para festividades, se preparam para viajar, se preparam para trabalhar, se preparam para muitas coisas,
Mas a questão é quantos estão preparados para se encontrar com Deus, quantos estão preparados para partir desta vida, quantos estão preparados para partir para a eternidade, quantos estão preparados para serem julgados por Deus, quantos estão preparados para estar diante de Deus. Prepare-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Coloca a tua casa em ordem, endireita os seus caminhos, lava a sua veste, a sua alma esteja limpa em todo o tempo diante daquele que há de vir muito em breve. Eis que cedo veio, disse o Senhor Jesus Cristo, e o meu galardão está preparado para dar àquele que vencer. Aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida eterna, e te darei o direito de se sentar na minha mesa, disse o Senhor Jesus Cristo. Vencer o quê? Vencer as tribulações, vencer as tentações, vencer o pecado. Combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a minha fé. Paulo combateu contra o quem? Contra quem? Paulo não combateu contra a direita e nem contra a esquerda. Combateu não foi contra reinos e nem contra reis. Paulo combateu contra o pecado. A nossa milícia não é contra homens, não é contra carne nem sangue. Mas as nossas armas da milícia são muito eficazes para combater contra hostes da maldade, contra hostes das trevas que militam contra nós. Ou seja, Jesus nos deu armas para lutar contra as trevas, para lutar contra Satanás, para lutar contra demônios, para lutar contra aqueles que nos rodeiam, para nos levar ao pecado, à perdição. Mas muitos estão lutando uns contra os outros, lutando contra carne e sangue. E Jesus, ele disse bem claro: nós não devemos militar contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Muitos estão militando contra carne e sangue, contra reinos, contra governadores e presidentes, contra homens. Mas a nossa luta é contra hostes da maldade, contra espíritos malignos. São esses que fazem as pessoas pecarem, viverem como ímpios, viverem como soberbos, viverem como pessoas de coração endurecido, como de um coração orgulhoso, com o coração voltado à prostituição. Nossa luta, ela deve ser imediatamente, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra hostes da maldade. Assim diz a palavra: portanto, não durmamos, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam de noite. Nós, portanto, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor e de tudo que nós devemos guardar, tendo o capacete da esperança da salvação. Deus não nos destinou para a ira. Deus antes nos destinou para aquisição da salvação, para adquirir salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das palavras que Jesus deixou bem claro: sejamos sóbrios. Jesus repetiu pelo menos 3 vezes dessa palavra. Ou melhor, Paulo ele escreve isso e menciona por pelo menos 3 vezes nessa mesma mensagem, de um versículo para o outro: sejam sóbrios. Sobriedade, vigilância, vem de Deus. E para se encontrar com Deus, o homem tem que manter sóbrio, o homem tem que estar em sobriedade e vigilância, para que aquele dia não vos surpreenda. Ou seja, para que não se surpreenda, para que não seja pego de surpresa quando chegar, pois, a última hora, quando chegar, pois, o dia de estar diante de Deus. Mantenha a sobriedade. Vai viver como bêbado até quando? Vai viver enchendo a cara de cachaça até quando? Vai viver enfiando a cara no pecado até quando? Até quando vão continuar diante de Deus, se sujando e dizendo: nada de errado eu fiz? Até quando não vão se arrepender? Mantenha a sobriedade. A sobriedade, ela vem de Deus. A embriaguez, ela vem de Satanás. Foi Satanás que fez o Ló cair bêbado no chão, e a Bíblia diz que daí então Ló amaldiçoou a sua descendência, porque foi vista a sua nudez pelos seus filhos. Mas a culpa foi de Ló. Quem encheu a cara de cachaça foi Ló, mas quem recebeu a maldição foi os seus filhos. E por quê? Porque viram antes a sua nudez. Jesus fala: nós não somos das trevas, nós, portanto, não durmamos. Ou seja, não estejamos desapercebidos, não estejamos despreparados, mas estejamos
todo o tempo prontos para se encontrar com Deus. Assim, portanto, diz assim a mensagem, que Deus, portanto, não nos destinou para a ira, mas para adquirir a salvação. Deus não quer que nós sejamos destinados, pois, à ira, porque Deus não nos destinou para a ira. Ou seja, a ira de Deus vai ser despejada, ainda que Deus não nos destinou para a ira. Mas o pecado, segundo diz a Escritura, ele traz a ira de Deus sobre aqueles que detêm a verdade em mentira, sobre aqueles que detêm a justiça em injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18, porque do céu manifesta-se a ira de Deus contra os que detêm a verdade em mentira, contra os que detêm a justiça em injustiça. Deus não nos destinou para a ira, mas quando, porém, Deus, Ele julgar este mundo, esse dia Ele está próximo, então a sua ira virá sobre todos aqueles que detêm a verdade em mentira. A palavra de Deus fala que a ira de Deus virá sobre aqueles que detêm a justiça e injustiça, sobre aqueles que não guardaram, portanto, a palavra de Deus, ou seja, os que não praticam a vontade de Deus. Deus nos destinou para a ira, mas para adquirir salvação. Adquira a salvação. Você não precisa pagar nada, de graça recebeste, de graça foi dado. Não culpe outras pessoas, porque outros estão cobrando. Quem deu de graça foi Jesus. Quem está cobrando é mercenário. De graça nos deu foi Jesus, e de graça nós recebemos, e de graça também compartilhamos. E por isso Jesus, ele disse que nós devemos adquirir a salvação para não nos encontrarmos com a ira de Deus. Busque a salvação para não encontrar-se com a ira de Deus. A palavra de Deus fala em Apocalipse que o cálice da ira de Deus, a taça da ira de Deus, ela está se enchendo, e ela vai se enchendo, e ela está se transbordando praticamente. Quando esse cálice da ira se transborda, a terra começa a sentir, ela começa a sentir a fúria, a ira de Deus contra o pecado, contra aqueles que estão detendo a verdade, ou seja, contra aqueles que estão se corrompendo. Não é contra o mundo, mas sim contra aqueles que estão se corrompendo. Por isso, a ira de Deus não se manifesta, não é contra o mundo, não é contra o Brasil, não é contra a China, não, mas é contra aqueles que estão praticando o mal, contra aqueles que estão se corrompendo, contra aqueles que estão detendo a verdade em mentira. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados, e sobre vós venha o tempo do refrigério por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, está escrito no versículo de número 10, Jesus, Ele morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Jesus morreu para que nós possamos viver juntamente com Ele, quer durmamos, ou quer possamos então estarmos acordados. A Bíblia diz que nós devemos nos encontrarmos com Ele, e foi para isso que Jesus morreu numa cruz, para que possamos adquirir a salvação, a qual nos está guardada para o último dia daqueles que vencerem, daqueles que perseverarem até o fim. João, ele escreve dizendo: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que perseveram se apoderam do reino de Deus. Ou seja, a salvação é por meio de perseverança, é por meio de esforço. Não é perseverar somente no culto de domingo, ou no culto de terça, ou no culto de quinta, ou na missa de domingo e dos outros dias, mas a Bíblia diz: aquele que estiver perseverante até a última hora será salvo. Perseverar no quê? Perseverar na palavra de Deus, perseverar nos retos caminhos de Jesus Cristo. Nós recebemos Jesus Cristo por meio da palavra que foi pregada antiga, por meio de
homens que falaram segundo a vontade de Deus, por meio da palavra de Deus, que é anunciada desde o princípio. E assim, portanto, diz a palavra que nós devemos permanecer nele, em Cristo, sendo sóbrios, sendo vigilantes, porque o diabo é o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo e bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Este mundo já não tem mais interesse em encontrar-se com o Senhor, mas antes do prazer no seu pecado, neste mundo, a Bíblia diz que o mundo passa, seus prazeres passam, tudo que há no mundo não é de Deus, mas é do mundo. O mundo e seus prazeres passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. De quem que você está fazendo a vontade? A vontade de Deus, ou a vontade do mundo? A vontade do coração, ou a vontade de Deus? A vontade de Deus permanece, a vontade do teu coração passa, este mundo passa, e este mundo está reservado para o fogo, ou seja, para a perdição, mas aqueles que fazem a vontade de Deus estão guardados para a aquisição da salvação que está confiada por meio de Jesus Cristo. Por isso persevere, diz a palavra do Senhor, que vão ser pegos de surpresa aqueles que estão em trevas. Trevas é inimizade contra Deus. Trevas é andar no pecado. Andar no pecado é inimizade contra Deus. E nós não somos das trevas, diz a palavra de Deus, porque Cristo é a luz deste mundo. Se nós estamos em Cristo, nós estamos na luz. Se nós não estamos em Cristo, nós estamos em trevas. Se nós estamos em Cristo, nós andamos na luz, sendo sóbrios, vigilantes. Portanto, a Bíblia diz que aqueles que estão em trevas não querem que suas obras más sejam reprovadas. É por isso que não vem para a luz, ou seja, não vem para Cristo, não deixam os seus pecados, porque não querem que eles sejam abandonados. Mas Jesus fala assim, portanto, se vós não arrependerdes e não vos converterdes, de igual modo perecerão. De igual modo quem? Segundo a palavra de Deus, houve a queda, a contradição de Coré, onde, segundo diz a Escritura, caiu uma certa ponte e destruiu uma parte dos fariseus, outra parte dos fariseus permaneceu vivo para testemunhar. Aqueles fariseus que permaneceram vivos e viram a queda da torre de Siloé, a torre de Siloé, eles disseram, Senhor, só nós sobrevivemos. Jesus fala, arrependei-vos, não cuidai de vós mesmos, se vós não arrependerdes, perecerão da mesma forma. Ou seja, Jesus ele permitiu alguma parte dos fariseus na queda de Siloé, da torre de Siloé, permanecerem vivos para testemunhar, mas eles se acharam dignos. Quantos se acham dignos? Porque tem uma religião, porque faz boas obras, porque tem caridade, porque acredita em Deus. Quantas pessoas se acham dignas pelo fato de apenas confessar o nome de Cristo, mas Jesus fala, se vocês de igual modo não arrependerdes, a sua religião não vai adiantar de nada, as suas obras não vão adiantar de nada, a tua caridade não vai servir para nada, ela vai para o inferno junto com você, e você vai para a condenação junto com as suas boas obras, junto com a sua religião. Porém, se não arrependerdes, perecerão da mesma forma. Talvez aqueles fariseus, eles pensaram, então nós somos mais dignos que aqueles, mas aqueles também eram religiosos, aqueles também estavam dentro da sinagoga, e também adoravam a Deus. Só que Jesus, ele diz, este povo me honra com seus lábios, e teu coração, porém, em vão me adoram, seguindo preceitos de homens e também doutrinas de demônios. Em vão adoram Jesus Cristo, praticando o pecado e confessando Ele com os lábios. Em vão adoram Jesus, seguindo tradições de homens e deixando, pois, a palavra de Deus. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 6, pois assim bem validaste o mandamento de Deus com as vossas tradições, guardam datas, guardam meses, guardam festas, mas não guardam a palavra de Deus. Por isso Jesus, ele diz
que nós devemos guardar a palavra de Deus na tábua do nosso coração, para não pecar contra Deus. Guardam muitas coisas, guardam estoques, guardam e armazenam para si tesouros, mas Jesus diz que nós devemos guardar a palavra de Deus na tábua do nosso coração, para não pecar contra Deus. É por isso que muitas pessoas caem em escândalos, caem em adultérios, caem na fraqueza da sua carne, se afundam no pecado, vivem prostrados no pecado, dizendo que a carne é fraca e não tem força para se voltar para Deus. Por quê? Porque segundo a palavra de Deus, não guardou a palavra e seu coração não escondeu as palavras de Deus na tábua do seu coração, para não pecar contra Deus. Aqui em Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 5 diz: revestivos das armaduras de Cristo, o capacete da salvação, a couraça da fé, ou seja, se revista da palavra de Deus. A palavra é o capacete para proteger a sua mente contra as tentações e setas que o maligno envia até os seus pensamentos. A palavra de Deus também é um escudo para te proteger contra as tentações, contra o pecado. A palavra de Deus deve estar escondida na tábua do teu coração. O dia do Senhor ele está próximo. Não precisa, chega de armazenar para essa vida, chega de fazer planos para essa vida. Se prepare para se encontrar com Deus, que o seu plano seja como fazer a vontade de Deus, que nos seus planos seja, em primeiro lugar, o reino de Deus. Este mundo vai passar, seus prazeres vai passar, tudo nessa vida há de passar, passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso Jesus ele diz: nós rogamos para que reconheceis aqueles que estão trabalhando pelo Evangelho no meio de vós, aqueles que estão nos corrigindo, e tenham diante de Deus grande estima e amor por causa da sua obra, tenham paz uns com os outros. Ou seja, Jesus está falando assim: leve em consideração aqueles que estão trabalhando para que a palavra de Deus chegue até você, porque Deus tem em estima a sua alma. Ou seja, Deus quer salvar a tua alma através da palavra, por meio das palavras de Deus que vos foram anunciadas desde o princípio. Por isso mantenha a sobriedade, prepare-se para se encontrar com Deus, o dia do Senhor, para que aquele dia não vos surpreenda. O dia do Senhor vai vir como um ladrão. O ladrão te avisa quando ele vai te assaltar. E se ele te avisasse quando ele fosse entrar na sua casa, certamente você se prepararia? Certamente sim. Se você está ciente que tal coisa há de acontecer em tal dia, em tal hora, você se prepara. Se você sabe e descobre que o ladrão vai entrar em sua casa em tal hora, tal dia, você se prepara, você coloca seguranças. Mas o dia do Senhor, se você soubesse o dia e a hora, você se prepararia? Só que Jesus disse que ele vem como um ladrão, ele não vai avisar, vai te pegar de surpresa. Jesus vai pegar de surpresa aqueles que estão em trevas, aqueles que estão afundados nos seus pecados. Jesus vai pegar de surpresa. Por isso sejam sóbrios, se revistam da armadura de Cristo e da couraça da fé, para que aquele dia não vos surpreenda. Arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os pecados sobre vós, venha o tempo do refrigério, por meio de Jesus Cristo. Arrependam-se hoje, pois o arrependimento na última hora será amargo. Vão reconhecer e vão confessar com a boca e com os lábios, para a glória de Deus Pai, vão se prostrar diante de Jesus Cristo. Mas Jesus apartará os bodes das ovelhas. Apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno. Mantenha a sobriedade, porque o dia do Senhor ele vem. Sobriedade é estar preparado, é estar vigilante, é estar atento, e o dia para que aquele dia não vos surpreenda. Sejam sóbrios e vigilantes, sabendo que o diabo é o vosso adversário, anda ao vosso redor, rugindo e bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo busca tragar a tua alma, mas nem tão pouco se preocupam, se distraem facilmente,
buscam entretenimentos, buscam distrações, buscam prazeres pecaminosos, e quando menos perceber, perecerão. Este mundo ele está em trevas. Olha quantas distrações. As pessoas estão buscando seus prazeres, e a Bíblia diz que os prazeres passam. As pessoas estão perdendo tempo com entretenimento, estão perdendo tempo com pecado, estão perdendo tempo com futebol, perdendo tempo com mídia, e se esquecendo que quando Jesus vier, serão pegos de surpresa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é em primeiro lugar na tua vida. O nome de Jesus Cristo é só da boca para fora. A vontade de Deus é em primeiro lugar, ou você faz a tua vontade e o nome de Deus é só da boca para fora? Jesus diz: não ameis somente de palavras, filhinhos, mas de todo o coração. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Ou seja, não amem a Deus somente de palavras, mas em demonstração, atitude, reconhecendo a vontade de Deus, arrependendo-se e afastando dos pecados, porque aquele dia ele vai vir. Jesus não vai esperar. O tempo ele está se passando, o tempo está se esgotando. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Esteja preparado. O dia vem e a hora vem. O tempo está próximo. Aquele grande dia ele vem. Está perto e se aproxima muito. A voz do dia do Senhor. Assim diz o profeta Sofonias no capítulo 1, versículo 14. Naquele grande dia, a sua prata, o seu ouro não servirá para nada. Quando o dia do Senhor vier, ele completará o fogo do zelo da sua ira. Ou seja, Jesus veio para salvar o homem do pecado, mas aqueles que não buscaram se arrepender e se afastar dos seus pecados, virá pois o zelo da ira de Deus. Porque Deus entregou tudo, entregou o seu Filho para salvar do pecado, mas as pessoas amaram o pecado, não se voltaram para Cristo, mas se voltaram para o pecado. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem saber de Jesus Cristo. Elas querem ir para uma igreja, para Jesus Cristo abrir porta, para Jesus prosperar, pedindo em Jesus uma vitória. Mas a Bíblia diz que a vitória é esta, que nós vençamos o mundo. Esta é a maior vitória: vencer o mundo, vencer os seus prazeres, vencer as suas tentações, vencer o pecado. Essa é a maior vitória. A vitória que este mundo busca, a vitória que os religiosos buscam, são apenas para esta vida. São prazeres que passam, é dinheiro, é conquistas, é carro, é casa. Mas a Bíblia diz que a vitória é essa: aquele que vence o mundo, ou seja, aquele que vence a tentação da carne, aquele que vence a depravação, aquele que vence o vício, aquele que vence a imoralidade, aquele que vence o adultério. Vença a imoralidade, vença. Deus não fez o homem para o homem, Deus não fez a mulher para a mulher, Deus não fez o corpo para ser afundado na idolatria, adorando ídolos, dando a honra a ídolos, a homem, mais do que a Deus. Deus não fez o homem para o pecado, mas a Bíblia diz que Deus entregou Jesus Cristo, seu Filho, para que não pereça o mundo, mas que seja salvo por meio dele. Porém, todo aquele que não se arrepender, a Bíblia diz, sobre ele virá a ira de Deus. Arrependam-se, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os pecados. A única forma do pecado ser apagado é reconhecendo o pecado diante de Cristo e deixando. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aqueles que encobrem seus pecados não alcançarão misericórdia. Ou seja, a misericórdia de Jesus é salvar aquele que confessar e deixar. Provérbios 28, versículo de número 13. A misericórdia de Jesus está estendida para aqueles que confessarem seus pecados e deixarem. Não adianta arrumar desculpa e dizer: ah, Deus, Ele me aceita assim. Se Deus te aceitasse assim, se Deus aceitasse o mundo assim, da forma que Ele é, da forma que as pessoas desejam ser, Deus não teria enviado Jesus Cristo a este mundo, para que este mundo seja transformado por meio dele. Por isso diz a palavra do Senhor: não vos conformeis com este século presente, mas antes transformai-vos pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não seja conformado com o pecado, não ache normal, mas transforme-se pelo Espírito de Deus.
Jesus ele vem, esteja preparado, porque aquele dia virá como um ladrão, muitos vão ser pegos de surpresa, não vai ter paz. Pode colocar direita, esquerda, levantar governantes, presidentes, tira um, coloca outro, não vai mudar nada. Jesus fala e deixa bem claro em Tessalonicenses capítulo 5, quando disserem a paz e segurança, virá destruição, repentina destruição. Ou seja, prometem paz, prometem segurança e de fato fazem acordo de paz, mas Jesus ele diz: eu não vim para trazer paz, mas antes para trazer espada, e agora ambos estarão uns contra os outros, pai contra filhos, nora contra sogra, e os seus inimigos serão os da própria casa. Jesus não veio trazer paz. Jesus falou: a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Que paz é essa? Uma paz que excede a todo entendimento, uma paz que não está no mundo, mas está dentro daqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, ela vai além do entendimento. Você não compra, você não ganha, você não alcança por fazer boas obras ou por mérito, mas é a paz de Deus que está dentro do homem, porque ele tem consciência limpa com Deus, porque tem vivido de acordo com a vontade de Deus, a paz que está no seu entendimento. Neste mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo, disse Jesus. Tenha bom ânimo, brevemente Jesus vem, e felizes são aqueles que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro.